Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa transmissão, essa nossa meditação sobre a palavra de Deus no Santo Evangelho, acompanhando Jesus na liturgia. Hoje a liturgia nos faz ler o capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 16, os versículos de 13 a 23. Vamos tentar nos situar aqui agora em alguns aspectos. O aspecto da geografia, onde é que Jesus se encontra, porque isso é muito interessante para a mensagem que está sendo dada no Evangelho. Saber onde Jesus está, o lugar onde ele se encontra, ajuda a perceber, a entender, a compreender a sua mensagem. E nós estamos, por exemplo, aqui agora pela minha página do Instagram, não é verdade? E aí você que está me acompanhando, se a sua orientação é como a minha, aqui do seu lado direito você tem uma setazinha, como se fosse desses aviãozinhos de papel que a gente faz. A gente clica aí nessa setazinha e manda esta live para alguém que você acha que esta live vai fazer bem. Clica para ela. Eu estou vendo aqui uma mensagem de André. André, eu soube aqui, você está me pedindo oração por uma amiga chamada Aparecida. Eu soube da situação de SIDA. Ainda nessa manhã estou rezando por ela, rezei por ela, pedindo justamente que a mão de Deus, bondosa, carinhosa, a acompanhe nessa hora. A Adriana, ela da Alemanha, me mandou uma mensagem falando da situação de SIDA. Nossa amiga, nossa conhecida, e muito viva, muito presente na comunidade paroquial de São Benedito, aí em Santo Antônio de Jesus. A minha oração por ela. Eu saúdo também que as pessoas que estão aqui presentes nessa nossa live, né? Darcy Sampaio, buongiorno Darcy, para o Will de Souza, Tortelli Mônica, doutora Yolanda Lobue, buongiorno dottoressa Yolanda, ben trovata, no? Sei ritornata a Roma da quella bellissima esperienza missionaria in Africa, allora ben trovata. Um abraço para Leo Passos, para Gerlanda Lima, para Mima Costa, aqui presente então nessa nossa live. Estou vendo aqui chegando algumas pessoas, o Romilson aqui também presente. Quem é mais? Celi Novaes aqui presente, Mari Caldas, Emília Me Costura, um abraço para você.
E assim a gente vai tendo essa companhia bela de vocês para meditação. Eu já disse, né? Quem está chegando aqui agora, se alguém te despertou, clica aqui no lado direito da tela, ou seja, no lado esquerdo, como esse aviãozinho de papel, manda essa mensagem para alguém, essa live, para alguém que possa acompanhar nesse momento, que você julgue que vai ser bom para ela acompanhar essa nossa live. Muito bem, vamos voltar para o texto que a liturgia nos oferece no dia de hoje. Nós já dissemos que é o capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, dos versículos 13 a 23. E eu estava dizendo que era importante a gente perceber onde é que Jesus está. Ontem nós vimos na leitura do Evangelho que Jesus estava em Tiro e Sidônia, que eu disse para vocês que é o atual Líbano. Jesus estava numa terra estrangeira, uma terra que trazia tantas recordações de inimizade entre o povo de Israel com outros países. Jesus estava entrando, digamos assim, no passado histórico do seu povo. Hoje nós encontramos Jesus num outro lugar. Ele está em Cesareia de Filipe. Se você lembra do áudio do vídeo da 17ª semana do tempo comum do domingo, eu falei desse lugar de Cesareia de Filipe justamente porque era o lugar onde Jesus tinha realizado o milagre do pão que foi repartido na beira do mar da Galileia, mar de Tiberíades, ou o mar de Cesareia. E a resposta que Jesus dá distribuindo o pão. Aquele lugar, esse nome aqui, Cesareia de Filipe, Filipe é aquele que era casado com Herodíades, e Herodíades estava tendo um relacionamento com Herodes, o tetrarca da Galileia. Então aqui nós vamos dizer esse lugar aqui, Cesareia de Filipe, porque Filipe, filho de Herodes o Grande, o que tinha mandado matar as crianças para ver se exterminava Jesus, é pai desse Filipe, é pai de Herodes o tetrarca, que mandou matar João Batista e participou do julgamento de Jesus. Esse Filipe, estava ali dominando uma das tetrarquias, uma das regiões, e o que é que acontece? Ele, rendendo uma homenagem ao imperador, a César, mandou colocar o nome do lugar, da cidade, Cesareia. Isso era um ato de bajulação, um ato de querer estar de boa com aquele que dominava na hora presente. Porém, esse fato de chamar aquele lugar de Cesareia de Filipe, de neste lugar se desenvolver esta cena, para os cristãos tem uma importância muito grande, porque em um lugar onde o poder deste mundo está dizendo que o Senhor é César, nós entramos aqui num discurso muito interessante. Lembra que ontem aquela mulher cananeia, ela vê Jesus e começa a gritar: Filho de Davi! Portanto, ela entendia e reconhecia Jesus de acordo com uma mentalidade do momento. Ela era portadora de uma mensagem que acreditava em Jesus como o Messias, um Messias político de acordo com a ideia do rei Davi. Ele estava vindo para reorientar o reino na direção de ser o reino passageiro, o reino desse mundo, o reino de Israel, a casa de Davi tomando o poder. Aqui agora, aquela mulher gritava desse jeito, mas no fim ela consegue fazer um passo. Ela já não chama mais Jesus de filho de Davi, ela vai chamar de Jesus de Senhor, que em grego se diz Kyrios, como a gente canta na missa, Kyrie eleison. Foi isso que ela disse para Jesus, Kyrie, Senhor, eleison, tem pena, tem compaixão de mim. Nós vimos que quando Jesus atravessou o outro lado, dentro da barca com os discípulos, quando Pedro tinha entrado lá no mar se afogado, eles todos dentro da barca disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então a barca da igreja é esse lugar onde a gente faz a experiência de Jesus como o Filho de Deus, não apenas como ele sendo um grande profeta, como ele sendo um líder político. Jesus é mais do que isso tudo. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus que se encarna, que se faz presente aqui em meio ao mundo. Então é preciso recuperar bem isso. Agora, nesse lugar aí que está tendo uma homenagem ao imperador César, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E ele pergunta assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
o Filho do Homem. Na barca, Jesus foi chamado de Filho de Deus. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. A barca da igreja proclama isso. A mulher cananeia o chama de Filho de Davi. Depois o chama de Senhor. Agora Jesus, quando fala dele mesmo, ele faz essa pergunta: o que é que quem dizem ser o Filho do Homem? Portanto, Jesus, que é Deus conosco, Emanuel, ele se apresenta a nós como sendo o Filho do Homem. É assim que Jesus quer se mostrar para nós, a partir da sua encarnação, sofrendo da nossa carne, conhecendo as nossas dores por dentro, conhecendo os nossos limites, os nossos sofrimentos, por que não dizer até mesmo as nossas angústias e os nossos medos. Ele vai ser aquele que na hora que vai se aproximando da sua cruz, ele diz: eu estou invadido por uma angústia muito grande. Portanto, Jesus não se apresenta para os seus discípulos como um super-homem, como um ser divino. Ao contrário, ele se apresenta para os seus discípulos assim como ele quer que a gente o reconheça: o humano, Deus que assume tudo que é próprio do homem, menos o pecado. Deus nos conhecendo por dentro. Aí ele faz essa pergunta: o que é que dizem que é quem é o Filho do Homem? E os discípulos começam a responder. Dizem que é João Batista. Até Herodes pensava isso, né? Quando ele ouviu falar da fama de Jesus, ele disse: é João Batista que veio do mundo dos mortos. Outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Portanto, estavam sempre pensando, interpretando e acreditando que Jesus era um personagem do passado, alguém que vinha do passado, uma reedição de alguma coisa que já foi boa lá no passado. Como a gente tem dificuldade de acolher Deus no presente, de acolher Deus na atualidade. Esse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, que é um momento de pandemia, que é um momento de dificuldade, a gente não cair na tentação de pensar que Deus está fora dessa situação. Ele entra, ele conhece essa situação nossa. Se a gente está vivendo um momento de sofrimento na família, na vida pessoal, nos afetos, nas finanças, na economia, não pensar que Deus está longe disso tudo. Ao contrário, Ele conhece todas essas situações. Olha que Jesus, quando nos ensinou a rezar, nos ensinou até a pedir o pão. Ele sabe que o pão é uma coisa que vai para além de simplesmente de algo que a gente pede a Deus, e a gente sabe que esse pão que ele manda a gente pedir a Deus é um pão que vai para aquelas necessidades mais profundas do ser humano. Mas ele disse: o Senhor conhece as nossas necessidades, os fios da nossa cabeça estão contados, portanto a nossa história pode ser depositada na mão de Jesus com toda segurança. Então Jesus se apresenta assim, como o Filho do Homem. Mas os discípulos dizem, as pessoas ali em volta estão todas confundindo Jesus como um personagem do passado. E Jesus faz a pergunta fundamental: e vós, quem dizeis que eu sou? E agora vai ser Pedro que vai tomar a palavra para dar a resposta. Ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus, escutando a resposta de Pedro, diz para ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Você lembra que alguns dias atrás, no capítulo 11, nós escutamos Jesus louvando a Deus, dizendo: te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste estas coisas aos sábios e aos pequeninos e escondeste daqueles que são grandes. Veja só, Pedro foi vacilante ali na hora de atravessar o mar, atravessar o lago. Teve medo, disse: Senhor, salva-me. Mas a ele é revelado quem é Jesus. Jesus não espera que a gente esteja sempre recebendo, merecendo a nota 10 para que o reino dos céus, as coisas de Deus sejam reveladas a nós. Ali, naquele momento das nossas dificuldades e dos nossos limites, podemos fazer uma experiência de Deus. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é essa de Jesus louvar, de Jesus bater palmas, digamos assim, para Pedro. Jesus que reconhece para Pedro, ou faz Pedro reconhecer que o que ele está tendo é uma inspiração. Que aquilo que está acontecendo com ele é algo de Deus nele. Como é bom quando a gente tem alguém que faz a gente reconhecer isso, que a gente tem algo que é de Deus, que a gente carrega na gente algo que é divino. Capítulo 15 do Evangelho de São João, no versículo 15, Jesus diz assim para os seus discípulos: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigo, porque eu dei a conhecer a vocês aquelas coisas que o Pai me deu, que o Pai me revelou. Portanto, no fundo, quando Jesus está dizendo para Pedro
que foi o Pai quem revelou aquilo, Jesus também está dizendo que esta revelação vem sempre através de um dom seu. Como é bom quando a gente tem amigos que nos faz reconhecer a presença de Deus. Você sabe ajudar as pessoas a reconhecerem a presença de Deus na vida delas, que elas estão fazendo uma coisa que é uma inspiração? Que tal fazer esse propósito hoje? Quando eu encontrar uma coisa que eu vir que for de Deus na vida de alguém, eu vou dizer para ela, eu vou abrir os olhos dessa pessoa hoje para algo de Deus na sua vida. Faz esse propósito aí. E tem sempre, viu? Tem sempre coisa de Deus na vida das pessoas. Não é preciso a gente querer achar que a pessoa tem que estar 100% tudo corretinho para que a gente veja uma coisa de Deus. Aquilo que for de Deus na vida de alguém hoje, revele para ela, diga para essa pessoa que ela tem alguma coisa de Deus na vida dela, que tem uma coisa de inspirada na vida dela. Mês de agosto é o mês das vocações. Olha, talvez seja aquela comida gostosa que alguém vai fazer para você hoje. Que tal você poder dizer, rapaz, hoje você caprichou, eu sinto que essa comida que você faz, parece que você não tempera só com as mãos, não. Tem alguma coisa de divino nisso que você faz. Porque olha que o movimento que Jesus fez foi esse. Quando Pedro disse, tu és o filho do Deus vivo, Jesus disse para ele, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro, Deus está dentro de ti. Deus é que está te revelando isso. Tem a mão de Deus nisso que você está me dizendo aqui agora. Que tal hoje revelar para alguém isso? Se ela canta, se ela toca, se ela dança, mostrar para ela a mão de Deus, um conselho bom que alguém te der no dia de hoje, revela para ela, mostra para alguém hoje a presença de Deus na vida dela. O mês das vocações nos faz a gente pensar nisso, que a vida da gente não é fruto do acaso, tem a mão de Deus presente na origem da nossa vida e nos conduzindo até o fim. É uma missão, é um projeto que passa por Deus. Muito bem, Jesus disse isso para Pedro. Pedro deve ter ficado muito contente, mas Jesus diz ainda uma outra coisa para Pedro. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. O apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículos de 17 a 19, o seguinte: o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é servindo a Cristo desta maneira que nós seremos agradáveis a Deus. Quando a gente o quê? Quando a gente conserva a paz, quando a gente trabalha com a justiça. Que é a justiça? A gente diz que a justiça é dar o seu ao seu dono, não é? Não querer se apropriar daquilo que não é da gente. Respeitar aquilo que é do outro e assumir também as nossas responsabilidades em relação disso. E é alegria, é transbordamento de Deus. Isso é a presença do reino de Deus entre nós. E São Paulo diz, portanto, busquemos tudo o que contribui para a paz e a edificação dos outros. Assim como Jesus edifica a sua igreja em Pedro, a gente também deve trabalhar para a edificação um dos outros, construir o bem no outro, construir a alegria do outro, construir o outro, a outra, na justiça. Então o reino de Deus e essa chave do reino de Deus que Jesus dá a Pedro, dá à comunidade, dá à igreja, é isto. Ao mesmo tempo também aqui a gente lembra desse chamado primado de Pedro, né? O Papa, que é aquele que continua na igreja esta missão de conduzir os irmãos na fé, confirmar os irmãos na fé e que recebe esse poder de nos unir todos entre nós. Mas pensemos que como igreja, você e eu, nós podemos fazer isso também nos ajudando mutuamente. Tem um canto bonitinho que a gente cantava muito da comunidade assim: eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar
a igreja do Senhor. Jesus edifica a sua igreja dentro do nosso coração e nós somos chamados também a ajudar os nossos irmãos a edificar essa igreja de Deus nele, essa casa de Deus, essa morada de Deus nele. Muito bem, Jesus fez esse elogio a Pedro, fez essa promessa inteira para ele, mas Jesus também começou a dizer uma outra coisa para Pedro e para os outros. Começou a mostrar para eles que ele estava subindo para Jerusalém. Começou a mostrar para eles que o que tinha acontecido com João Batista não é uma coisa que está longe também de acontecer com ele. João Batista foi assassinado, foi eliminado. Jesus está querendo dizer para os seus discípulos, esse é o caminho que também me espera. E Jesus diz, o Filho do Homem, não é, está indo para Jerusalém. Ele diz que ele deveria ir sofrer muito da parte dos anciãos, do sumo sacerdote, do mestre da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Portanto, Jesus anuncia a sua morte, a sua paixão e a sua ressurreição. Quando Pedro escutou Jesus falando isso, pega Jesus à parte, leva Jesus para um canto, dizendo para ele, Deus não te permita, Senhor, uma tal coisa, que isso nunca te aconteça. E Jesus voltou-se para Pedro e disse, vai para longe de mim, Satanás. Eu até sugiro, não é, esse vai para longe de mim, a gente pode até pegar um lápisinho vermelho nessa tradução que a gente tem, passar um tracinho assim embaixo dele, e talvez colocar aqui nesse lugar, porque opisomoi não significa vai para longe de mim, significa vai para atrás de mim, como se diz em latim, vade retro. Retro significa ir para trás. Você que dirige o carro tem um retrovisor, ou seja, faz você enxergar o que é que está para trás. Você diz, o decreto é retroativo, não é, que joga a data para trás, que começa a valer com a data que está lá atrás. Retro significa aquilo que está atrás. Portanto, a palavra aqui que diz para Pedro, vade retro, opisomu, não significa afasta-te de mim. Jesus não quer que Pedro se afaste dele. Jesus quer que Pedro vá para trás dele. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é aquele que está guiando Pedro. Portanto, se Pedro quer ir na frente querendo guiar Jesus, vai errar, vai tropeçar. Por isso que ele diz Satanás. Satanás significa aquele que é uma pedra de tropeço, aquele que serve para bloquear o caminho, é o bloqueador da estrada. Famoso tranca-rua. Então, Pedro está dizendo aqui Jesus está dizendo para Pedro, vai para trás de mim, porque se você for para trás de mim, você vai ver o caminho como é. Você aprende comigo, não é você que tem que me ensinar nada. Sou eu que sou o mestre, sou eu que sou o Senhor, sou eu que dou o exemplo. Você aprenda comigo. É isso que está por trás dessa palavra de Jesus a Pedro. Ele está aqui dizendo aqui para Pedro uma coisa, você não tem a mentalidade de Deus, mas você está com a mentalidade dos seres humanos. Olha que coisa bonita do verdadeiro amigo que é Jesus. Elogiou Pedro, mas agora corrige Pedro. Ou seja, o verdadeiro amigo não é só aquele que bate palmas para a gente, que só vê as coisas boas que a gente faz. O amigo também corrige. A gente aprende as obras de caridade, as 14 obras de misericórdia, né? As obras de misericórdia que te fala, as 7 corporais e as 7 obras espirituais. Entre as obras espirituais de caridade, de misericórdia que existe, está aquela, corrigir quem está errado. Porque se uma pessoa está errada e a gente não corrige, ela vai continuar no erro, ela não vai ver a possibilidade de crescer. Quando Jesus disse para Pedro, vai para trás de mim, Satanás, Jesus está dizendo, Pedro, você precisa aprender mais alguma coisa. Você tem coisas que você já aprendeu e é bom que aprendeu porque foi inspiração de Deus em você, mas o fato de você ter uma inspiração de Deus não te assegura que você está sempre no lugar certo. É preciso ter cuidado, é preciso aprender. Aqui vamos devagarzinho nesse caminho, né? Como diz uma música que a gente conhece de uma cantora nossa na Bahia, né? Alguém me avisou para pisar neste chão devagarinho. Nesse chão, nessa pegada do chão de Jesus, a gente tem que pisar devagarinho e aprender com Jesus e colocar os nossos pés nos passos de Jesus. Ele é que vai guiando a estrada da gente. Portanto, Jesus alertou a Pedro que ele poderia, foi uma pedra onde ele edificou a igreja, mas também está alertando, você agora está sendo uma pedra de tropeço. Como aquele poema que diz, né? No meu caminho tinha uma pedra no meu caminho. Que tipo de pedra é que a gente está sendo na vida do outro? Pedra de tropeço
ou pedra de edificação. Pode ser que a gente viva essas duas realidades. Lembra da parábola do joio e do trigo? Que o Senhor fala de um trigo que foi semeado no campo, mas que veio o inimigo e semeou também a cisânia. Aconteceu isso aqui na vida de Pedro agora. Deus inspira uma coisa boa, mas vem o maligno e joga uma cisânia ali dentro para desviar Pedro do foco. A questão é ter sempre a paciência e querer caminhar. E Jesus é esse, que aposta na paciência e faz a gente sair dos pensamentos das nossas coisas para entrar nas coisas, no pensamento das coisas segundo Deus. Minha amiga, meu amigo, vamos pedir a bênção de Deus para nós. Hoje você sabe que a gente celebra na igreja a festa de Nossa Senhora das Neves. Nossa Senhora das Neves é uma basílica que tem aqui em Roma que chama Santa Maria Maior. E nessa basílica, justamente ali no século IV, houve um grande milagre, que vocês estão vendo esse garrafo cantando aqui, isso aqui é verão, o sol quente, mas lá naquele monte nevou em pleno mês de agosto. E foi um sinal que a igreja então descobriu para pensar na virgindade de Maria, que ela mesmo sendo virgem foi possível ser mãe. Então, depois que o concílio de Éfeso no ano 431 proclama esse dogma de Maria como mãe de Deus, aqui, portanto, em Roma se edifica esta igreja como um testemunho para essa verdade da fé. Mas eu gosto de pensar também, quando fala de Nossa Senhora das Neves, em pensar daquilo que o profeta e rei Davi disse, não é? No Salmo 50, 51, ele diz: purifica-me, Senhor, que eu serei mais branco do que a neve. Deus é o Deus que pode transformar os nossos pecados, se eles são vermelhos como escarlate, vermelho como a púrpura, Deus pode fazer ficar branco como a neve, ou seja, Deus pode transformar o coração da gente. Um homem débil como Pedro, que Jesus disse assim: tua fé é pequena, Pedro, por que você duvidou? Deus continua inspirando e disse para ele quem era Jesus, revelou Jesus para ele, mesmo que a fé dele era pequena. Porque quando a gente tem a fé pequena como um grãozinho de mostarda, a gente pode dizer para um monte para ele sair de um lugar e ir para o outro. Então é assim, não é, que eu quero também lembrar e pedir a proteção de Nossa Senhora para nós no dia de hoje, rezando como a igreja reza nessa festa. Perdoai, Senhor, os nossos pecados. E como não vos podemos agradar por nossos atos, sejamos salvos pela intercessão da Virgem Maria. Como a gente reza na Ave Maria, a gente diz, né? Rogai por nós pecadores. Pedir a Maria que ela interceda por nós. Interceda pelas nossas irmãs doentes. Aqui no início a gente falou de Aparecida, né? De Cida. Estamos rezando por ela. Pedir a Nossa Senhora que interceda por ela. Mesmo essa situação que humanamente a gente vê que é tão difícil, parece impossível, mas a gente pede por ela. A gente pede a Deus que manifeste a sua força, o seu amor, a sua bondade. Aqui tem uma pessoa também, Rosângela, né, pedindo oração por Júlio, que está internado, né, com metástase cerebral, né, pelo seu irmão Amarildo, né, que está internado. Nós pedimos por essas pessoas. Né, bom dia a cada pessoa que está trazendo as suas orações neste momento. Rezemos unidos por essas intenções todas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, nessa hora sopra esse vento aqui, faz cair folhas das árvores. Eu te peço que esse vento que sopra seja um sinal também para nós do teu Espírito, que entra e sopra na nossa vida, refaz as nossas situações difíceis. Te pedimos isso, que venha sobre nós o Espírito Santo pela intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja sobre ti, minha irmã, meu irmão, para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero saudar muitas pessoas que eu vi aqui, que começaram a seguir aqui o nosso perfil no Instagram. Eu vi ontem a Santíssima Trindade aí, que é um lugar de esperança na Paraíba, é o perfil de uma loja de artigos religiosos.
A Cláudia Perotto Biagi, o meu abraço para você, muito obrigado. José Costa, oficial Zé, aí da nossa São Miguel das Matas, muito obrigado por estar aqui acompanhando a gente. A Pedro Henrique, de Amargosa, né, um ator que está despontando. Eu vi uma peça que ele preparou aí com os colegas da faculdade, que beleza. Realmente eu acho que é um talento que a gente vai ouvir falar muito ainda de Pedro Henrique pelo Brasil afora. Realmente um grande talento como produtor, como ator. E eu abraço também aqui a Maria José de Jesus e para Norma Fontes. Pode ser que alguém mais esteja seguindo aqui o perfil e eu não vi, não é, antes de começar. E quero abraçar você que está aqui acompanhando esta nossa live de hoje. A Mima Costa, a Wilde Souza, a Girlanda Lima, Leo Passos, a doutora Sayonara Loboa, a Tortelli Mônica, Wilde Souza, Darcy Sampaio, André Caldeiras, esse grande cantor que é minha terra tem, não é, André? Um abraço, nossa oração por Cida. E hoje a família está toda presente, né, André? Porque eu vi aqui Dilma está aqui, vi tua tia Ana aqui também. Romilson Lemos, e tu estava perguntando que a Adriana foi que falou. Adriana, sim, Adriana lá de Santo Antônio de Jesus, que agora está lá vivendo ali em Frankfurt, na Alemanha. Então um abraço para vocês, para Celino Novaes, para Mari Caldas, para Mil Costura Emília, para a Adriana aqui presente, o Padre Juarez, Lilia, Irmã Ronildes, Ana Maria, Mirailza Lourenço. São Lourenço vai ser celebrado dia 10, né, Mirailza? Então dia 10, se você estiver aqui presente, eu faço os seus parabéns pelo seu onomástico. Dia 10 é dia de São Lourenço, que no Brasil é dia de de plantar melancia. A moça está aqui me tocando, estou ficando zonzinho. Nena, um abraço para ti, a família reunida. Hoje é dia de família reunida, né? Tem Nena, que é a filha de Emília aqui presente, escritora de história aqui, Aline Cardoso, para Manuel Roque também aqui presente, para Mariana, aí em Santo Antônio de Jesus, essa psicóloga querida que eu tanto bem quero, Daniel, nosso trompetista querido. Hoje é dia de tanta gente talentosa. Eu fico pensando, Daniel e André Caldas juntos, que sucesso vocês dois não fariam. Não sei se vocês se conhecem, então aproveita e faz contato aqui um com o outro, que são talentos do nosso Brasil afora. Anne Cunha, um abraço para você. Rosângela Localini, que já pediu aqui as suas orações. Ana Maria Barreto e Everilda Menezes chegando aqui agora, um abraço para você. Para Rose, aí Rose Santos em Santo Antônio de Jesus. Will Oliveira, abraço aqui também para Bernadette Araújo. Não sei se essa Bernadette é a Bernadette que eu estou pensando ali, que é amiga nossa aqui de Ana, de André, etc. Não sei. Se alguém chamou você aqui encaminhou essa live de hoje para você, faz aí um sinalzinho, deixa um sinal. Se alguém deixou você foi despertado por alguém para participar da live de hoje. Se tem alguém, coloca aí, eu fui, alguém me acordou, me enviou a live de hoje para eu ficar sabendo. Então eu peço, depois aqui você deixa o seu like nessa nossa live, depois vai lá no nosso canal do YouTube, no Facebook, vai curtindo tudo isso aí, e deste modo o algoritmo vai entendendo que existe um valor no que foi dito aqui e transmitirá, fará isso visível para outras pessoas, não nos deixa invisível. A utilidade é essa, né? Se você curte, se você começa. Bernadette Araújo diz que alguém mandou o link para ela, então amanhã você já faz isso para outra pessoa, viu, Bernadette? Uma alegria ter você aqui e uma alegria, muito obrigado a quem te encaminhou, não é, o link de hoje para você participar dessa nossa live. Desejo para cada um de vocês um dia abençoado. Se você não viu a transmissão desde o início, eu vou salvá-la aqui agora, vou deixar aí, você pode ver desde o início até aquele momento onde você começou a ver a transmissão, e desejo um dia abençoado para você na proteção de nosso Deus. Fiquem com Deus, um dia abençoado.